Olá, sou Nzenga Momadi, bem-vindo à turma de inglês e hoje vamos falar sobre there is e there are. There is e there are são duas expressões inglesas que nós usamos para podermos substituir com o verbo haver ou existir. Sempre que você quiser usar o verbo haver ou existir, você terá que se lembrar dessas duas expressões. Isso significa que sempre que você quiser dizer que alguma coisa existe em algum lugar ou alguma coisa há em algum lugar, você vai ter que usar there is ou there are. Mas como é que você vai decidir se é there is ou there are? Simples. Primeiro começamos com there is. Se a coisa é única, você vai ter que usar there is e não there are. Por exemplo, there is a red carpet in the room. There is a red carpet in the room. Há um tapete vermelho no quarto. There is a red carpet in the room. Há um tapete vermelho no quarto. There is a cell phone on the table. There is a cell phone on the table. Tem um celular na mesa. Tem um celular na mesa. There is an airport in my city. There is an airport in my city. Tem um aeroporto na minha cidade. There is some sugar in the kitchen. There is some sugar in the kitchen. Há algum açúcar na cozinha. Então, sempre que você quiser usar o verbo haver ou existir, vai ter que usar esta expressão. E lembre-se, there is é só para o singular, só quando é uma coisa ou uma coisa que nós não podemos colocar no plural. Então, lembre-se que você não pode dizer, por exemplo, aqui have a red carpet in the room, para dizer tem um tapete vermelho no quarto. Have a red carpet in the room. Isso será errado. Ou, por exemplo, have a cell phone on the table. Have a cell phone on the table. Isso também não se permite. Então, sempre que quer usar o verbo haver ou existir, ou pode ser ter na tradução. Mas nesse sentido, para dizer que alguma coisa existe em algum lugar, você terá que usar there is ou there are. Então, there is é só para o singular. Se o que nós estamos a referir que existe em algum lugar for no plural, for mais de uma coisa, aí nós não vamos usar o there is, mas sim teremos que usar o there are, porque já serão duas ou mais coisas. Por exemplo, there are 4 rooms in the house. There are 4 rooms in the house. Há 4 quartos na casa. Então, aqui eu não sou permitido de usar there is 4 rooms in the house, porque já temos aqui o número que indica que já é mais que um quarto, são 4 quartos. Logo, there are 4 rooms e não there is 4 rooms in the house. Lembre-se que there is é só para uma coisa que existe em algum lugar e there are duas ou mais coisas. Ok? There are many people in the club. There are many people in the club. Existem muitas pessoas na boate. Existem muitas pessoas na boate. There are 800 seats in this plane. There are 800 seats in this plane. Há 800 assentos neste avião. Há 800 assentos neste avião. Tem um lugar para si também. There are lots of beaches in Pemba. There are lots of beaches in Pemba. Há muitas praias em Pemba. Então, there are lots of beaches in Pemba. Não é uma praia, são várias praias. Então, there are lots of beaches in Pemba. Porque são várias, não é só uma. São várias praias. Então, às vezes nós também precisamos de dizer que alguma coisa não existe em algum lugar. É daí que vai entrar a parte da negative. Então, negative de there is, que é a negação, você está a negar que esta coisa não existe neste sítio. Então, negative de there is, para o singular, nós temos there isn't, there is not e there is no. Por exemplo, there isn't an airport in this city. There isn't an airport in this city. Não há aeroporto nesta cidade. Não há aeroporto nesta cidade. Não existe aeroporto nesta cidade. There is not water in the tank. There is not water in the tank. Não há água no tanque. Não tem água no tanque. There is no sugar for the tea.
There is no sugar for the tea. Não há açúcar para o chá. Então, não há açúcar, também não há chá. Se o que nós estamos para negar forem duas coisas ou mais coisas, se o que nós estamos para negar estiver no plural, nós aí já vamos usar o there are, mas na forma negativa, negative form. E será desta forma: There aren't apples in the fridge. There aren't apples in the fridge. Não há maçãs na geladeira. There are not lions in the zoo. There are not lions in the zoo. Não há leões no zoológico. There are no people on the bus. There are no people on the bus. Não há pessoas no machibombo, não há pessoas no ônibus. Nós também podemos precisar de perguntar o que existe em algum lugar, o que há em algum lugar, o que tem em algum sítio. E daí nós vamos precisar de usar os questions, que são as perguntas. Precisaremos de fazer uma pergunta com a mesma expressão. E será dessa forma: Is there a pool in this hotel? Is there a pool in this hotel? Há uma piscina neste hotel? Is there any wine on the table? Is there any wine on the table? Há algum vinho na mesa? Só por curiosidade, né? Is there a bank near here? Is there a bank near here? Há um banco perto daqui? Então, lembre-se, você não pode fazer uma pergunta iniciando com um there. Por exemplo, dizer There is a bank near here. Essa pergunta estará errada. Estará errada porque uma pergunta sempre tem que iniciar com o verbo. Então, o verbo nosso aqui que nós temos é o is. E se for plural, então o que você está para perguntar, se estiver no plural, aí você vai formular a sua pergunta desta forma: Are there funny people at your work? Are there funny people at your work? Há pessoas engraçadas no seu trabalho? Are there strawberries in the fridge? Are there strawberries in the fridge? Há morangos na geladeira? Are there flights to South Africa today? Are there flights to South Africa today? Há voos para a África do Sul hoje? Você está no aeroporto, né? E às vezes a gente faz uma pergunta na forma negativa, onde nós incluímos não na frase. Então, com there is e there are será desta forma: Isn't there a vacancy in the company? Isn't there a vacancy in the company? Não há uma vaga na empresa? Isn't there a parking near here? Isn't there a parking near here? Não há um parque de estacionamento perto daqui? Aren't there mountains in Pemba? E aqui é no plural. Aren't there mountains in Pemba? Não há montanhas em Pemba. Aren't there vampires in the world? Aren't there vampires in the world? Não há vampiros no mundo? Então, vamos supor que alguém está fazendo um wedding plan, que é o plano de casamento. Então, o que nós temos aqui nessas frases são coisas que estão no plano de casamento e essas coisas ainda não existem, mas sim vão existir no futuro. É daí que nós vamos precisar de usar o there is ou there are numa conjugação futura e será desta forma: There will be a big cake. There will be a big cake. Haverá um bolo grande. There will be 500 guests. There will be 500 guests. Haverão 500 convidados. There will be 5 singers. There will be 5 singers. Hão de existir 5 cantores. There will be lots of beer. E terá muita cerveja também. Então, é assim como fica a conjugação futura. No futuro, a gente vai usar a ajuda do verbo will para podermos formar as nossas frases. Então, there will be é a conjugação do futuro, nesta forma. E se a pessoa decide que essas coisas não podem constar no seu plano de casamento, essas coisas não existirão no seu plano, no seu wedding plan, logo a pessoa dirá desta forma:
There won't be a big cake. There won't be a big cake. Não haverá bolo grande. There won't be 500 guests. Não existirão 500 hóspedes. There won't be 5 singers. Não existirão 5 cantores. There won't be lots of beer. Também não existirá muita cerveja. Oh, que horrível casamento. Então, pode ser que você seja dos participantes deste wedding plan, deste plano de casamento. Então, você só por curiosidade pode perguntar: Will there be a big cake? Will there be a big cake? Haverá bolo grande? Will there be 500 guests? Haverão 500 hóspedes? Will there be 5 singers? Hão de existir 5 cantores? Will there be lots of beer? Existirá muita cerveja? Haverá muita cerveja? Ou então, as suas perguntas podem ser da forma negativa e serão desta forma: Won't there be a big cake? Won't there be a big cake? Não haverá bolo grande? Won't there be 500 guests? Não existirão 500 hóspedes? Won't there be 5 singers? Não haverão 5 cantores? Won't there be lots of beer? Não terá muita cerveja? E simples assim. E depois de você ter realizado a sua festa de casamento, então é daí que você vai precisar de contar o que tinha e o que não tinha, o que havia ou o que não havia. Então é daí que você vai precisar a conjugação do there is e there are no seu past simple, no seu passado, porque já realizou, já é passado. E aí vai nos dizer o que tinha e o que não tinha desta forma. There was a big cake. There was a big cake. Havia bolo grande. There were 500 guests. There were 500 guests. Havia 500 hóspedes. There were 5 singers. There were 5 singers. Tinham 5 cantores. Haviam 5 cantores. There were lots of beer. There were lots of beer. Havia muita cerveja. Assim. E se você está para desmentir ou está para dizer o que havia ou não havia na festa do casamento, você diria desta forma: There wasn't a big cake. There wasn't a big cake. Não havia bolo grande. There weren't 500 guests. There weren't 500 guests. Não havia 500 hóspedes. There weren't 5 singers. There weren't 5 singers. Não haviam 5 cantores. There weren't lots of beer. Não existia muita cerveja. Então, aqui você não estava na festa. Você está a perguntar para alguém que estava na festa. Então, seria dessa forma como você teria feito as suas perguntas. Was there a big cake? Was there a big cake? Então, havia bolo grande? Were there 500 guests? Were there 500 guests? Haviam 500 hóspedes? Were there 5 singers? Were there 5 singers? Existiam 5 cantores? Was there a lot of beer? Was there a lot of beer? Was there a lot of beer? Havia muita cerveja? Então, você perdeu. Então, vai fazer essas perguntas para saber o que tinha e o que não tinha. Ou não, você mesmo que perdeu pode fazer essas perguntas na forma negativa, incluindo not na frase, claro. Wasn't there a big cake? Wasn't there a big cake? Não havia bolo grande? Weren't there 500 guests? Weren't there 500 guests? Não haviam 500 hóspedes? Weren't there 5 singers? Weren't there 5 singers? Não haviam 5 cantores? Wasn't there a lot of beer? Wasn't there a lot of beer? Não existia muita cerveja? E assim, você pergunta se perdeu, né? Se não perdeu, você deve saber tudo. Bem, chegado até aqui, obrigado por acompanhar e eu gostaria de deixar uma tarefa. Mas antes, primeiro, gostaria de lembrar que se você é novo aqui no canal,
por favor, subscreva-se para assistir mais outras aulas. Então, a tarefa é a seguinte. Eu estou aqui na cidade de Pemba e você pode perguntar o que tem e o que não tem na cidade de Pemba usando there is e there are. E você vai fazer essa pergunta deixando um comentário aí, e talvez eu possa responder para si. E subscreva-se se você deseja ver uma outra aula do canal. Muito obrigado, tchauzinho, bye, 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 bye.